Pronto, começou. Tá. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com mais uma atividade da Associação Maringaense de Parkinson. Hoje estamos com duas convidadas, a doutora Pamela e a doutora Mariana. A doutora Mariana Moscovic, ela é neurologista, especialista em distúrbios do movimento pela Universidade da Flórida, Estados Unidos, tem doutorado na área de ciência da saúde pela Universidade Federal do Paraná, está morando na Alemanha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Temos a doutora Pamela Pereira, que é nutricionista já há 11 anos, tem clínica aqui também em Maringá, né? Espaço... Como que você falou? Espaço... Resiliência. Espaço? Me perdoe, mas o Parkinson não me ajuda muito com a memória. É graduada em nutrição funcional, acupuntura, fitoterapia e detox. Hoje é especialista em neurociência, nutrição comportamental e meditação. Eu vou passar a palavra para a doutora Mariana, que está mais distante de nós, né? Muito obrigada por estar aqui. E logo em seguida, então, para a Pamela, e vamos começar, então, a nossa conversa sobre distúrbio do movimento, né? Vamos falar sobre cérebro, né? E essa conexão que nós temos com o nosso corpo. Obrigada, doutora Mariana, está com você. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Neila, muito obrigada a todos da Associação Maringaense de Parkinson por ter me chamado e me convidado, e a Pamela, lógico, muito obrigada, Pamela, por estar aqui comigo para conversar desse assunto que é tão importante e que tem sido, ultimamente, um assunto de grande interesse na nossa área médica. Existem muitos artigos publicados agora falando sobre essa conexão entre intestino e cérebro. E o que dessa conexão interfere no nosso dia a dia, não só para os pacientes de Parkinson, mas também qualquer pessoa, qualquer população, vale tudo que nós vamos conversar hoje. Vamos conversar, então, sobre o eixo intestino cerebral, né, ou a conexão entre o intestino e o cérebro, como que isso ocorre e como que um pode interferir no funcionamento do outro. Obrigada mais uma vez pelo convite. E antes de começar, eu gostaria que a Pamela desse algumas palavras. Depois eu vou começar falando um pouquinho como que o cérebro e o intestino realmente estão ligados. E nós vamos conversar um pouquinho, não é, Pamela? Isso, também quero agradecer o convite, doutora Mariana, todo mundo da Associação do Parkinson de Maringá. Fiquei muito contente de poder participar, principalmente por esse assunto que eu acho muito importante. Eu acho muito relevante todo mundo ter essa consciência da ligação, né, do eixo intestino-cérebro, o quanto o intestino está representando toda a ligação que a gente tem com a saúde, né, tudo que a gente também consegue com a prevenção, quando a gente consegue fazer uma modulação intestinal, deixar ele saudável. Então, assim, é uma live com grande porte de informação, né, que vai trazer um benefício para todo mundo aí que puder acompanhar nós. Então, fiquei muito contente, principalmente pelo assunto que eu gosto bastante. Perfeito, muito legal. Vamos começar então agora a informação. Eu não consigo ver agora aqui os comentários do chat, porque eu estou aqui numa plataforma do celular que eu não consigo enxergar, mas a Sônia vai estar anotando e vai estar vendo todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem, e vocês podem ir mandando tudo por ali, que no final vamos deixar um tempinho para responder todas as dúvidas aqui dos participantes. Bom, vamos lá então, né, gente? E pior que eu não consigo ver aqui os comentários, a gente ia também conversando um pouquinho, mas vamos conversar então um pouquinho sobre o cérebro e o intestino. Então, como que esses dois órgãos realmente estão interligados? Vocês sabem que, na verdade, todos os órgãos do nosso organismo estão interligados, né? Não é só o cérebro com o intestino, estão o intestino com o coração com o cérebro. Então, nosso corpo tem que ser sempre visto de uma maneira integral. Nós somos interligados por diversas maneiras, né? Pela circulação sanguínea, pelo sistema imunológico. E no intestino, especificamente, nós falamos então da ligação devido ao nervo vago. Existe um nervo chamado nervo vago, que é o 10º par craniano, que ele conecta o cérebro com o intestino. Esse nervo vago, que é tanto estudado, principalmente quando falamos na conexão, né, nessa conexão cérebro-intestino, o intestino-cérebro, ele é o responsável por controlar
as nossas funções autonômicas. E o que é isso? As funções autonômicas são aquelas funções em que nós não temos consciência sobre elas, né? São as funções como, por exemplo, regular nossa pressão arterial, controlar nossa função cardíaca, o batimento cardíaco, controlar nossa respiração, controlar também a motilidade gástrica. Então, a mobilidade de todo o nosso órgão, nosso sistema intestinal. Isso que esse nervo vago faz. Mas dentro de 1000 outras funções, né? E além do que, nosso eixo intestino-cérebro não é só conectado pelo nervo vago, mas também pela microbiota, ou seja, por aqueles micro-organismos que habitam o nosso intestino. E agora eu vou explicar, eu e a Pamela aqui vamos explicar como que essa microbiota ela pode ser alterada, como essa microbiota e esse nervo vago podem interferir no nosso dia a dia, causando doença ou trazendo saúde, e como e o que devemos fazer para melhorar essa conexão. Então, assim, a microbiota, ela é, então, formada por trilhões, né, de micobactérias, que essas micobactérias trabalham, muitas vezes, a nosso favor e colaborando com o nosso organismo. E ela tem que estar sempre equilibrada. E a Pamela vai conversar um pouco mais sobre o que é essa microbiota. Estudos mostraram que essa microbiota esses micro-organismos que habitam o nosso intestino, eles podem ir se modificando ao longo da vida. E qual microbiota que nós vamos ter, isso depende desde a época que nós nascemos. Se nós nascemos de forma por uma cesariana, nós vamos ter alguns tipos de bactérias. Se nós nascemos de parto normal, vamos ter outros tipos de bactérias. E conforme nós vamos crescendo, conforme o nosso estilo de vida e nossa parte genética, essa microbiota pode ir se alterando. Qual o estilo de vida ou como que essa microbiota se altera? Por exemplo, se você tem uma infecção, por exemplo, se tem uma inflamação, não só no intestino, mas em outras partes do corpo. Por exemplo, o tipo de estresse que você tem, né? O estresse realmente da vida, isso libera, às vezes, mais ácido gástrico, isso libera estresse oxidativo, também vai alterar essa microbiota. Se você faz algum tipo de exercício físico, depende das alimentações, que vamos conversar sobre isso, elas podem alterar a sua microbiota, assim como medicamentos que você toma e outros tipos de hábitos que você tem no dia a dia. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essa interferência na microbiota pode fazer com que o seu intestino fique mais inflamado, e ele estando mais inflamado, automaticamente vai ter uma conexão que vai também, digamos, inflamar o seu cérebro. E muitos estudos mostram que o intestino doente é um cérebro doente. A microbiota, ela também é muito, muito importante na modulação, inclusive na formação de neurotransmissores. Vocês sabiam disso? É muito interessante. A microbiota é uma das principais fontes de modulação da serotonina, da adrenalina, da noradrenalina, que são neurotransmissores muitas vezes responsáveis por você ter uma depressão, por você ter uma ansiedade. Então, muito já estudado e muito bem definido na literatura o quanto a nossa microbiota é importante para manter a nossa saúde cerebral estável, né? Nossa saúde cerebral, tendo mais serotonina, tendo mais noradrenalina, não é só tomar um comprimido. Nós temos que partir e tratar lá do começo, aonde ela é formada. Então, vocês veem o quanto que essa microbiota, que esses micro-organismos que habitam o nosso intestino, eles têm que estar saudáveis, para que o seu cérebro esteja saudável. Além do que, como eu falei, o nervo vago que conecta esse eixo, ele também pode levar toxinas ou trazer toxinas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente em relação dessa via bidirecional na doença de Parkinson. Pamela, agora que eu falei um pouquinho sobre a microbiota, você pode explicar um pouquinho o que realmente seria a microbiota, como manter essa microbiota saudável? Agora vou deixar com você. Muito bom, gostei bastante de tudo que a doutora explicou. Vou tentar acrescentar um pouquinho, então. A microbiota, ela é definida por um grupo de micro-organismos que reside em algum meio, né? No fato aqui da nossa live, a gente está falando do meio do intestino.
Então, no intestino, a gente tem aí um conjunto de bactérias, fungos, né? Vírus, também podemos considerar, que são moradoras, vamos dizer assim, do nosso intestino. E são bactérias do bem. Na verdade, a gente tem duas classes de micro-organismos que moram no nosso intestino. A gente tem os residentes, que são as saudáveis, que são as bactérias do bem, que eu costumo falar, que elas estão ali de uma maneira que, se elas estiverem bem alimentadas, se a gente estiver com a saúde intestinal bem elevada, a gente tem elas em grande quantidade e elas favorecem a nossa saúde. E a gente também tem o micro-organismo transitório, que são aqueles que podem chegar até o nosso intestino, né, mas através de bactérias, de fungos, que são patogênicos, né, que pode representar algum risco para a nossa saúde. Eles podem permanecer ali no intestino por horas, por alguns dias, e se eles não forem combatidos, ou se a nossa flora intestinal do bem não estiver tão fortalecida, elas acabam sendo mais importantes, né? Acabam trazendo algum problema de saúde. Agora, se a gente está com a nossa flora intestinal em dia, com a nossa microbiota saudável, né? Com todas as bactérias do bem que a gente precisa, esses patogênicos, eles passam despercebidos, porque a nossa flora do bem acaba contendo elas, né? Então, a gente acaba tendo essas duas bactérias que a gente tem que essas duas microbiotas que a gente tem que estar sempre cuidando, né? Então, quando a gente pensa em ter um intestino saudável, é a gente garantir que a gente tem uma microbiota do bem, tá? E a gente consiga combater, né, que toda a microbiota transitória que vinha entrar em contato com o nosso organismo. Quando a gente tem uma disfunção dessa biota, a gente acaba tendo inflamação intestinal, né, que pode afetar aí toda uma mucosa do intestino, para onde ocorre aí uma dificuldade de absorção de nutrientes, seja eles aí de vitaminas, de minerais, até mesmo de proteína, carboidratos, de gorduras, que vão ser responsáveis por todas as funções dos nossos outros órgãos vitais, por liberação de hormônio, né, para a saúde do cérebro. A gente sabe que o cérebro precisa muito de complexo B, né, para fazer uma liberação adequada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do intestino, porque a gente pode causar uma inflamação, a gente pode causar uma hipermeabilidade também desse intestino, onde ele perca um pouquinho a função de seleção na hora de absorver e acaba perdendo a função de fazer uma barreira, né, para o nosso corpo receber realmente o que ele precisa e evitar que essa microbiota patogênica presente no nosso intestino seja absorvida, entre em contato com a nossa corrente sanguínea, que vá ter um acesso até os nossos outros órgãos. Então, é muito importante a gente cuidar e muito da nossa microbiota. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. É muito importante ter esse balanço, né, entre a microbiota saudável e a não saudável, porque nós temos que essas bactérias e vírus e fungos, todos que estão ali, na verdade, eles são, a ideia é que a maioria seja do bem, porque eles estão trabalhando a nosso favor, mas muitas vezes, com a própria alimentação, nós trocamos e acabam trabalhando as bactérias que não estão nos ajudando. E acabam fazendo exatamente isso, aumentando a permeabilidade, né, da mucosa gástrica, fazendo com que assim passem, né, mais substâncias tóxicas ou que causem mais inflamação. E essa inflamação, lógico, vai interferir em todo o nosso organismo. Falando um pouquinho, então, excelente, Pamela, falando um pouquinho, então, sobre como a microbiota está alterada na doença de Parkinson. Bom, eu vou me atentar um pouco mais aos dados na parte cerebral e dos estudos, e depois você comenta um pouquinho em relação à parte nutricional, que você aí é expert na área. Bom, é muito interessante saber o quanto que o intestino está acometido na doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, existe um estudo que chama assim, foi desenvolvido pelo Braak. Quem já tem lido um pouquinho mais sobre Parkinson, sabe que temos os estágios de Braak. E o Braak, que era um alemão, ele, muito estudioso da doença de Parkinson, o que ele descobriu? Que no intestino havia alfa-sinucleína. Então, eles descobriram que aquela proteína que nós encontramos no cérebro, né, que é o achado patológico da doença de Parkinson, esse acúmulo dessa proteína alfa-sinucleína,
foi encontrado no intestino, no apêndice, até nas glândulas salivares. Então, o que eles viram? Ele viu e fez um estudo, que hoje até é bem reconhecido na nossa área médica, que ele sugeriu que a doença de Parkinson começa no intestino. Acho que até tem uma pergunta por aí que pulou para mim se começa no intestino. Então, essa foi uma suposição, que a doença de Parkinson começa no intestino, inclusive corroborando com alguns dados que a gente já tem na literatura dos sintomas prodrômicos, ou seja, aqueles sintomas que começam antes mesmo dos sinais motores, como, por exemplo, a constipação. E nós sabemos que a constipação ela pode acontecer até 20 anos antes de realmente o paciente ter um sintoma, um sinal motor. Então, aí ele viu que quando esses pacientes já estavam tendo esse desenvolvimento da doença, já era encontrada alfa-sinucleína no intestino. E aí essa doença, essa alfa-sinucleína, que é uma proteína anômala, uma proteína que não seria legal, o acúmulo dela, que causa essa intoxicação e a morte celular, ela supostamente viajaria de célula a célula pelo nervo vago até chegar no cérebro. E aí isso corrobora com os achados dos pacientes que têm os sintomas prodrômicos. Quando chega, então, no intestino, constipação. Depois ele vai subindo, chega numa parte que a gente chama no tronco cerebral, o paciente tem distúrbios do sono, como, por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM, alteração do olfato, até chegar na substância negra, e aí o paciente vai ter essas alterações motoras. Então, essa é uma hipótese, a gente chama hipótese de Braque, que realmente a doença de Parkinson vai iniciar lá no intestino. E viu-se que a microbiota dos pacientes, ou microbioma, ou seja, essas bactérias do intestino em pacientes com Parkinson, estava alterada também. E cada vez mais, desde 2014, mais ou menos, que ganhou mais força esse assunto, viram que realmente os pacientes com a doença de Parkinson têm uma microbiota um pouco mais doente. Então, viu-se que realmente a microbiota, até 20 anos antes, realmente tem a ver com você poder desenvolver uma doença neurodegenerativa ou mesmo a doença de Parkinson. Mas aí tem outros estudos e falaram, será que é só de uma via única e essa é a única maneira de começar o Parkinson, começando no intestino e subindo? E aí, como nada é fácil nessa vida, vieram outros estudos e provaram que existem duas vias, ou seja, pode subir como pode descer pelo próprio nervo vago. Então, é uma via bidirecional. E acabou de ser ano passado um estudo da Brain, que é uma revista muito importante na neurologia, e ele fala que existem dois tipos de pacientes de Parkinson. Os que são brain first, ou seja, que começa pelo cérebro, ou os que são gut ou body first, que começam pelo intestino. E realmente são dois pacientes diferenciados. Alguns pacientes que supostamente começariam a doença pelo bulbo olfatório, eles vão ter mais hiposmia, e vão ter mais depois os sintomas de Parkinson e não tem tanto sintoma gastrointestinal. Já os outros pacientes de Parkinson que começariam supostamente pela parte abdominal, pela parte intestinal, teriam mais todos os sintomas prévios e nós vemos isso muito na prática clínica. Na doença de Parkinson, não só a mobilidade do sistema gástrico e do sistema intestinal está alterado, nós sabemos que tem uma menor mobilidade, mas também diversos outros sintomas gastrointestinais, como constipação, acho que a grande maioria dos pacientes apresentam constipação, como mesmo a dificuldade de deglutição, né, de alguns medicamentos, ou mesmo a dificuldade de deglutição de alimentos, como também a hipercialorreia, ou seja, tudo isso também está envolvido no nosso sistema gastrointestinal. Por isso que o paciente com Parkinson tem que ter uma alimentação muito saudável e que tem que fortalecer ao máximo essa microbiota, para que você, por mais que você já tenha essa microbiota alterada, com que a alimentação associada a outros fatores ambientais, como, por exemplo, exercício físico, consiga alterar sua microbiota para uma microbiota mais saudável e com que você não tenha, assim, digamos, com que talvez tente diminuir a evolução da doença. Então, realmente, é tão importante nós sabermos
tem uma forma de prevenção? A Selma está perguntando. Então, hábitos saudáveis. É a melhor forma de prevenção para qualquer doença neurodegenerativa. Exercício físico, um bom sono, alimentação saudável e ter relações pessoais, ou seja, viver uma comunidade de uma forma harmônica, sem estresse. Que não é o momento que estamos vivendo agora, devido à pandemia, né? Estamos com estresse, estamos alimentando mal, não estamos fazendo exercício e não temos uma sociabilidade. Então, realmente, a pandemia pode ajudar no futuro a termos mais casos da doença de Parkinson, acredito eu. Bom, enfim, então, eu gostaria de falar que realmente a parte abdominal e a parte da nossa microbiota vai interferir em você ter uma doença neurodegenerativa depois. E agora, a Pamela vai falar para a gente como a gente pode ter essa microbiota saudável. Lembrando que não é algo assim simples, né? E lembrando que para você ter hábitos saudáveis, é a longo prazo, é acúmulo, não é um dia e acabou. Então, desde a infância, quanto mais hábitos saudáveis você tiver, melhor vai ser e sua microbiota vai estar melhor e seu corpo também vai estar melhor. Então, vamos descobrir aqui um pouquinho, Pamela, como que a gente pode deixar essa microbiota mais saudável com alimentação ou quais são suas sugestões? Bacana. Primeiro eu quero falar que eu só fechei a câmera porque eu tô com a conexão um pouco travando. Fiquei com medo de perder a conexão, tá? Melhorou quando eu Tá fechei travando um pouquinho, mas tá. Quando você fala, trava um pouquinho, mas dá para entender, tá perfeito. Ai, que bom que voltou a tua câmera. Então tá bom. Que bom. Vocês peçam para mim repetir, tá bom? Se ficar alguma trava, alguma dificuldade de entender, que a conexão deu uma caída aqui. Falei, deixa eu desligar a câmera para ver se eu não perco a conexão. Então, beleza. Tá, okay. Então, vamos falar um pouquinho sobre como ter essa microbiota, como a gente adquirir na nossa vida, né? Sempre aí em alta, essa microbiota bem aí. Então, a gente, através da alimentação, com o consumo dos alimentos aí, fibras solúveis, insolúveis também são importantes, as gorduras boas, os amidos resistentes. Então, a gente precisa incluir na nossa alimentação todos os alimentos de origem vegetal, incluindo cebola, incluindo alho, tomate, banana, todos os vegetais, todas as frutas na sua integralidade, ou seja, comendo com casca, as que for possível consumir com sementes também. A gente tem as sementes hoje que são comercializadas até em casa de produtos naturais, para a gente incluir na nossa alimentação, que a semente de abóbora, chia, gergelim. Então, isso é muito bem-vindo para a nossa microbiota também, tá? Então, é importante a gente ter esse consumo. As gorduras boas, através de castanhas, do coco, do abacate, de um bom azeite de oliva, né? Dos peixes, né? Também são importantes. Então, a gente acaba tendo que ter um consumo aí de toda a origem vegetal que a gente encontra na natureza na sua forma integral, não excluindo nada, não excluindo as folhas, os talos, o que não for possível consumir cru, né, tipo a casca da banana, a gente lavar, higienizar bastante, fazer ela picadinha, incluir numa farofa, fazer uma farinha, né, dessa casca para incluir na nossa alimentação. Isso é muito importante para a microbiota, tá? E além do que a gente consumir, a gente tem que preservar bastante também o que a gente deve comer com moderação, até mesmo evitar, que são as gorduras, os industrializados e principalmente o açúcar, porque esses são os principais responsáveis pela inflamação do intestino, pela permeabilidade intestinal que a gente conversou agora há pouco. Então, além da gente cuidar do que a gente deve incluir, a gente também tem que ter essa preocupação da exclusão, tá? Do evitar, na verdade, da moderação de alguns alimentos. E, então, além de comer esses alimentos que eu acabei de citar, a gente também tem que ter o consumo de água bem elevado também, né? Como estava falando da questão da constipação, é importante a gente ter uma boa formação do bolo fecal, que a gente consegue através dessas fibras, né? Desses alimentos vegetais integrais. E também, com o consumo da água, a gente faz esse bolo fecal ele ficar numa consistência mais fácil de evacuar, uma consistência mais pastosa. E as gorduras boas, elas entram como uma função de estar dando mais velocidade, está aumentando o fluxo intestinal, ou seja, a gente conseguir ir no banheiro aí com mais frequência, a gente aumenta aí o movimento do intestino. Então, essas são
as dicas para quem quer manter o intestino saudável, quer ter uma microbiota positiva. Então, essas são as 3 dicas aí que eu considero bastante para o intestino. Deu para entender? Cortou alguma coisa? Tudo bem, tudo ótimo, perfeito. É muito legal, exatamente. Não é só alimentação, mas também a água é muito importante nos pacientes com constipação. E nós sabemos, então, que não temos que melhorar a microbiota, mas também temos que melhorar esses sintomas dos pacientes com Parkinson. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês em relação aos sintomas da doença de Parkinson. Qual alimentação, como a própria Pamela falou, mas o que eles viram nessa alteração de microbiota, se realmente uma microbiota mais saudável, menos saudável, poderia alterar nos sintomas do Parkinson. O que vocês acham? É claro que sim, né? Então, viram-se, mostrou-se estudos, principalmente em ratos, né? Onde eles fizeram transplantes, digamos, de microbiota. Eu acho que até, né, depois, se quiserem, a gente fala um pouquinho sobre transplante fecal, que está começando alguns estudos aí nos pacientes com doenças em humanos, mas viu-se que pacientes que tinham, então, essa microbiota alterada, que com diversos aí lactobacilos e outras bactérias, que eu não vou nem falar os nomes, nem sei muito bem os nomes, como pronunciar, mas viram-se que essa maior quantidade dessas bactérias patológicas, elas realmente alteravam os pacientes nos sintomas motores. Então, realmente alteravam, pacientes tinham mais piora dos sintomas motores. Existe um estudo, inclusive, com ratos que viram que determinados tipos de bactérias, elas estão mais relacionadas aos pacientes que têm uma doença de Parkinson mais severa, principalmente com instabilidade postural e com quedas, né, e distúrbios da marcha. Então, as bactérias do intestino estavam relacionadas ao paciente ter um tipo diferente de sintoma. Viu-se também que essas bactérias, elas podem alterar a disponibilidade da medicação, ou seja, do levodopa que você toma. Então, se o paciente toma a medicação e ele não é muito bem absorvido, ou ele é absorvido de uma maneira errática, ele pode ou causar, ou não fazer tanto efeito e o paciente ter mais sintomas, ou também tem um estudo mostrando que as bactérias metabolizavam, essas bactérias, digamos, alteradas, elas metabolizavam mais o levodopa e com isso o paciente passava pelo nervo vago e assim fazia com que os pacientes tivessem mais discinesias e tivessem mais períodos de flutuação motora. Então, veja quanto é importante você ter uma microbiota realmente saudável e que esteja, digamos, aí do seu lado. Outro ponto bem importante, que já se sabe, é essa conexão da microbiota modular e modularem, digamos, produzirem esses neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, mesmo dopamina. E por que falo que é tão importante? Porque nós sabemos que a doença de Parkinson tem diversos sintomas psiquiátricos envolvidos. E sabemos que os pacientes com a doença de Parkinson apresentam ansiedade, apresentam depressão. Então, se nós não estamos produzindo uma serotonina de uma maneira adequada, nós podemos ter mais depressão. E isso já é muito bem relacionado na literatura, essa relação da serotonina produzida no intestino com a depressão e a ansiedade. Então, nós temos que regular, modular essa microbiota para que esses sintomas sejam mais, com um efeito menor, né, que não tenhamos tanta depressão e ansiedade. Inclusive, existem algumas formas de modulação intestinal, né, com probióticos, simbióticos, prebióticos, que podem ajudar, inclusive, a ter menos depressão e menos ansiedade em pessoas normais ou mesmo em pacientes com Parkinson. Essa relação da microbiota, ela é muito conhecida também nos pacientes com autismo. Eles têm, pacientes com autismo, eles têm uma permeabilidade intestinal já bem conhecida e todos esses neurotransmissores, supostamente, eles fazem um papel para ter essa doença. Por isso que a alimentação em pacientes com autismo é muito, muito importante e tem que ser rigorosa, né? Então, já falamos sobre como a microbiota pode alterar na parte de produção de hormônios, na parte de produção de neurotransmissores, pode alterar os seus sintomas parkinsonianos e pode alterar também na metabolização do medicamento que você toma.
Então, Pamela, conta aí, será que a gente pode tomar um probiótico? Será que todas as pessoas podem tomar um probiótico, um simbiótico, um prebiótico? Explica para eles o que são esses três e como que a gente deve tomar e se a gente deve tomar. Pamela? Tá me escutando? Ah, bacana. Realmente, a gente tem essas três classes, né? Os pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Qual que é a diferença desses três? Os pré-bióticos, eles são produtos ou alimentos que vêm ricos em bactérias, né? A gente tem aí a classe dos laticínios, os leites, os queijos, algumas bebidas fermentadas, que elas vão estar ricas em essas bactérias que a gente acaba ingerindo e beneficiando aí a nossa flora intestinal. Né? Então, também a gente consegue, hoje é muito comum a gente prescrever esses prebióticos através de sachês, através de cápsulas que a gente tem aí nos fitoterápicos, na manipulação, né? Então, a gente consegue, muito importante, a gente ter esse consumo aí desses laticínios no nosso dia a dia para garantir essa microbiota, né? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade dessa bebida, desse consumo alimentar que a gente vai ter. Porque muitos que a gente encontra hoje, eles vêm rico aí também em químicas, em açúcar, então a gente acaba perdendo um pouquinho toda essa qualidade dessa microbiota e até sendo difícil saber se a gente realmente está ingerindo o que está apresentando aí no produto, né? Então, sempre dá preferência aí para os iogurtes naturais, não para as bebidas lácteas, né? Para os queijos mais fermentados, e evitar os queijos mais processados, para a gente garantir ter esse consumo da microbiota. A gente também tem algumas bebidas fermentadas hoje que estão aparecendo no mercado, né, que muito se fala, que é a kombucha, que a gente já consegue também ter um consumo dessas bactérias, esses lactobacilos, né? E o que seria, então, os probióticos? Então, se a gente tem uma microbiota lá no nosso intestino bem populacional, né, com bastante habitantes de bactérias, vírus e fungos, né, a gente precisa entender que a gente precisa alimentar essas bactérias para elas continuarem vivas, para elas continuarem se reproduzindo. Então, aí a gente precisa alimentar eles com aqueles alimentos que eu falei na minha fala passada, que são as fibras solúveis, as insolúveis, né? Que principalmente as fibras que o nosso corpo não faz digestão, que é o caso da cebola, do alho, né, dos talos, das folhas. Pelo fato do nosso corpo não fazer absorção, essas bactérias vão se alimentar dessas fibras. E então, com essa alimentação delas, elas vão acabar fazendo todo o processo de digestão delas e são produzidas, são liberadas, né, no nosso intestino, que vai ser benéfico, substâncias benéficas para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com os pré-bióticos, se a gente está tendo essa microbiota, se a nossa alimentação está recebendo, e também depois, né, posteriormente, a gente precisa estar preocupados aí em alimentar toda essa flora intestinal. Os simbióticos, eles são produtos que trazem a junção dos dois. Ainda tem muita coisa que precisa ser estudada, muita coisa relevante que vem ainda aparecendo, né? E só que pro uso dos simbióticos, aí eu sempre recomendo o acompanhamento com o médico, com o Nutri, para realmente entender o contexto desse simbiótico aí e ver o que realmente vai fazer bem para você ou não. Mas como base, a gente sempre tem que garantir os pré-bióticos e os probióticos aí na nossa alimentação. A doutora Mariana estava falando da depressão, né? E realmente a gente precisa consumir bastante alimentos, fontes ricos em triptofano para a gente garantir toda essa serotonina sendo liberada, né? Então eu gosto muito de incluir diariamente na alimentação das pessoas banana, cacau, canela e o farelo de aveia. Essa combinação aí é muito bom, muito importante, que a gente garante aí um consumo bem alto de triptofano. E dá para a gente misturar, fazer uma panquequinha, fazer um bolinho de micro-ondas. Então, tem bastante coisas aí que é uma combinação, uma junção de alimentos aí que fica gostoso e fica super saudável e ajuda bastante aí nessa microbiota intestinal, na liberação de serotonina pelo consumo de triptofano. Muito legal, Pamela. Então, só para a gente recapitular, talvez eu estou errada aqui, não sei se
O probiótico seriam as próprias bactérias. Se quiser aparecer aí, as próprias bactérias que nós podemos inserir devido de alguma maneira, como sachês, como pós, como cápsulas, que nós podemos comprar na farmácia, certo? E o prebiótico seriam essas fibras, esses alimentos que vão, digamos, nutrir essas bactérias, para que nós tenhamos nós precisamos também alimentar essas bactérias. É que eu acho que você acabou trocando probiótico e prebiótico. Mas então, perdão. Mas não tem problema, só para justificar. Então, o probiótico seriam as próprias bactérias, digamos, que nós colocamos de uma maneira artificial, e o prebiótico nós alimentamos de uma maneira saudável essa bactéria. Quais são, então, os prebióticos? Biomassa de banana, né? A banana verde é cheia de triptofano, que o triptofano, como a própria Pamela falou, ajuda na formação de serotonina. Então, biomassa de banana, né, é assim algo muito bom para quem tem depressão. Então, vai te ajudar você a ter mais serotonina. Então, banana, aveia, que mais? Cacau e a canela. Cacau, perfeito. Então, pessoal, anotem aí, hein? Cacau, canela, tô anotando aqui, hein? Cacau, canela, a banana, principalmente a banana verde, né? Algo que eu li, acho que é um pouquinho melhor, mas qualquer uma vale. E o farelo de aveia. Tá, e o farelo de aveia. Então, esses seriam os prebióticos que vão nos ajudar a alimentar as nossas bactérias e com que elas fiquem um pouco mais saudáveis. Em relação à própria bactéria em si, existe, como você falou, né, o kombucha, que é um líquido, né, fermentado. Então, essas bebidas fermentadas, elas ajudam também nessa parte da nossa microbiota. Lembrando que outros alimentos que prejudicam a nossa microbiota, como açúcar, farinha branca, né, às vezes glúten, pode deixar o nosso âmbito intestinal um pouco mais permeável, fazendo assim com que ele fique mais tóxico em algumas maneiras, mais inflamado, e isso passa também para o cérebro e você vê a resposta entre os dois. Eu vou fazer um desafio aqui para todo mundo que está ouvindo, eu nem sei quantos participantes temos, mas tentem fazer isso, não é de um dia para o outro, não é fazer uma alimentação bom dia, é pelo menos um mês. Tente, principalmente os pacientes de Parkinson aqui, que a gente fala bastante, tente ter uma alimentação bem regrada, que se alguém quiser pode conversar direto com a Pamela, fazer uma consulta com a Pamela, vocês vão ver a diferença, realmente faz muita diferença nessa parte de humor e faz muita diferença, muitas vezes, em meus pacientes com a parte motora também, tá? Além de ter a parte da água e tudo mais. Pamela, quais alimentos você acha que deveriam ser evitados na doença de Parkinson? Ou em geral, população em geral? Quais seriam esses mais inflamatórios? Seria o açúcar, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o consumo de açúcar, porque quando a gente fala açúcar, não necessariamente a gente está falando só do pozinho branco que a gente coloca no café, no chá, nas bebidas, né? Mas a gente tem aí também os açúcares que estão embutidos, que estão disfarçados, escondidos de alguma maneira nos produtos industrializados, né? Mesmo que a gente tenha ali os lights, o diets, a gente sabe que tem alguns açúcares que vêm escondidos aí, que vêm com outra nomenclatura. É importante também a gente diminuir o consumo de adoçantes, né? Se a gente está nessa busca da diminuição do açúcar, muitas vezes a gente acaba aumentando o nosso consumo de adoçantes artificiais e não é tão interessante, aí entra em um outro todo contexto também. A carne vermelha, ela acaba sendo bem inflamatória, ela tem uma digestão mais lenta, que possa vir prejudicar também toda a função gástrica e intestinal, aí também é importante a gente diminuir o consumo. Gorduras, né? Gorduras que, principalmente saturadas, gorduras que vêm que de uma maneira tipo os óleos, né? E tentar evitar mais as gorduras positivas, as gorduras boas, abacate, coco, azeite, né? Para a nossa alimentação. Na verdade, dentro do Parkinson, a gente tem que levar a alimentação mais saudável possível, né? Incluindo toda a alimentação vegetal na sua maneira íntegra, onde a gente consiga ter a nossa base alimentar vindo de legumes, vindo de saladas, né? Vindo de frutas, de castanhas. É o que eu sempre falo, é o que a mãe natureza nos dá. E tentar evitar ao máximo que a indústria nos oferece, né? Então, eu falo que é a primeira regra para um estilo de vida saudável que vai contribuir aí para a prevenção de muitas doenças aí na nossa vida. Então, a gente tem que ter uma alimentação, a farinha branca
também é super importante, né? O do glúten, aí a gente está diminuindo esse consumo para evitar realmente a inflamação intestinal e a permeabilidade. Então, a maior preocupação que a gente tem é realmente com essa saúde intestinal, que é a porta de entrada, né? Tanto para a saúde quanto para a doença. Pamela, deixa eu aproveitar aqui que você está falando dos alimentos. Tem uma pergunta aqui: cuscuz de milho atrapalha o intestino? Ouviu? Então, o cuscuz, ele acaba, o fubá, o cuscuz, ele acaba sendo uma farinha refinada. Então, ele tem um índice glicêmico alto. Então, ele vai ter uma questão do açúcar, né, no organismo aí sendo prejudicial, mas entre a farinha de trigo, né, ela é a melhor, de melhor. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o cuscuz, com a tapioca, porque eles são farinhas refinadas, então eles acabam, sim, tendo um índice glicêmico mais alto, acabam de uma maneira mais leve, tendo também um risco para inflamação intestinal. Certo. Muito legal. O importante, acho que vale ressaltar... Pode falar. Pamela, pode falar. Não, pode concluir. Eu acho importante ressaltar que nós devemos, como a Pamela falou, procurar ao máximo ingerir produtos vegetais, frutas, verduras. Isso tem estudos também mostrando na doença de Parkinson que realmente melhora os sintomas da doença, uma dieta mais mediterrânea, com óleos, com castanhas, realmente com tudo que vem da natureza, né? E, se possível, procurar ter esses produtos das suas feiras locais, sem tentar, que não comprar em supermercado, comprar em feira, que seja algo um pouquinho mais orgânico, porque nós sabemos também que em diversas partes do Brasil ainda existe intoxicação, né, ainda existem agrotóxicos, e esses agrotóxicos muitas vezes podem interferir ou mesmo até levar a ter uma doença de Parkinson. Então, não só nos vegetais estarem contaminados, mas também às vezes no leite da própria vaca, né? A vaca come aquele pasto está contaminado. Então, o máximo que você puder ingerir alimentos naturais, orgânicos, da feirinha ali da esquina, né? Assim, ajudando também os produtores locais, mas tente consumir o máximo produtos vegetais, que isso realmente mostram os estudos que teria um grande impacto nos pacientes com a doença de Parkinson. Doutora Mariana, já aproveitando também dentro desse assunto, a Jussara diz, tem intestino preso, muito importante a gente levar. Ai, me ouviu? Teu telefone está mutado. Não. Pamela, quer concluir o que você vai falar? Depois eu respondo essa pergunta, não tem problema. Você ia falar uma coisa, Pamela? Atraso. Alô? Bom, eu vou responder a pergunta, então. A pergunta é em relação ao intestino preso, se é por causa do Parkinson e tal. Tenho 37 anos e foi diagnosticado há 2 meses. Então, Jussara, grandes chances que seja do Parkinson, sim, tá? Como eu estava comentando aqui, muitas vezes o paciente com a doença de Parkinson, ele apresenta esse intestino mais lento antes mesmo de ter a doença. Então, agora, se você começou agora junto com o sintoma motor, isso pode acontecer, pois sabemos que a doença deixa todo o corpo mais lento, não só os movimentos, mas toda a peristalse, né? Todos esses movimentos intestinais ficam mais lentos e isso pode te ocasionar essa constipação, essa prisão de ventre. Para você melhorar isso, então é muito importante você cuidar da alimentação, como estamos falando, bastante fibras, frutas, vegetais, e também realizar exercício físico, ajuda na mobilidade gástrica, e claro que também muita água. É necessário os pacientes de Parkinson tomarem 2 litros de água por dia, porque se você apenas só alimentar com fibras, frutas, verduras, aveia, e você não tomar água, pode ser até pior,
pode ficar um bolo fecal muito mais duro e mais difícil. Então, se você comer fibra que vai alimentar suas bactérias boas, vai ter um melhor funcionamento intestinal, a água tem que ir junto. Então, sim, pode ser da doença de Parkinson. E existem maneiras de você poder tentar corrigir com alimentação, com os hábitos de vida, e se não der, converse com o seu médico, que também existem remédios que podem lhe ajudar. Doutora Mariana, a evolução da doença de Parkinson, ela é diferente se começa no intestino ou em outro lugar? Já tem essa pesquisa para ver o que é mais grave e se há alguma diferença? Então, esses estudos que eu acabei de citar, desses dois tipos, né, brain first or body first, cérebro ou intestino primeiro, nesses estudos, eles ainda não conseguiram identificar se uma seria mais grave que a outra, ou quem que teria uma ou quem que teria outra. Realmente é um estudo muito preliminar, não tem como saber se uma é pior do que a outra, mas notou-se que realmente os sintomas de uma e de outra seriam um pouquinho diferentes. Então, aquele paciente tem primeiro a perda olfatória, daquele paciente que sente primeiro essa constipação. Mas, aparentemente, as duas teriam uma evolução igual, e a evolução da doença, ela também vai ser modulada dependendo do teu estilo de vida, não só da parte genética. Existem estudos mostrando que os seus hábitos de vida saudáveis, eles modulam muito mais o seu corpo, o seu organismo, a sua progressão da doença do que tua própria genética. Então, nunca é tarde para começar a se alimentar direito, para começar a ter um estilo de vida saudável e fazer exercício físico. O exercício físico é o único que está comprovado que reduz a progressão da doença. Então, isso é muito importante, tá? Então, mesmo que nós já estamos, né, no estágio mais avançado, mudar a alimentação agora, fazer toda essa reeducação alimentar é muito importante, vai mudar essa progressão para nós, vai fazer diferença, né? Exatamente, nunca é tarde, mesmo você já tendo a doença, mesmo em pacientes que têm a doença mais avançada, toda essa mudança de hábitos é benefício. Como eu falei, mesmo o exercício físico, quando o paciente acamado, traz benefícios, né? Você vai ajudar ele a fazer as coisas do dia a dia. E a alimentação igual, como eu falei, com uma probiota legal, saudável, ele vai estar mais feliz, ele vai poder talvez ir no banheiro de uma outra maneira, então sempre vai lhe trazer benefício. Nunca é tarde para tentar mudar os hábitos. Tá. Você falou a questão do parto, né? Se ele é natural ou cesárea. Que diferença faz isso para o Parkinson? Para a evolução do Parkinson, né? É Edjalma que fez essa pergunta. Edjalma, bom, em relação ao Parkinson em si, eu acho que acredito eu que não existe estudo sobre isso, tá? Mas existem estudos mostrando que a microbiota intestinal, ela é diferente de pessoas que nasceram de parto cesárea e que nasceram de parto vaginal. A microbiota, não que isso vai te levar a uma doença, né? Mas existem estudos mostrando que as microbiotas das pessoas é diferente. Por quê? Porque a microbiota da pessoa ela só quer dizer que elas são diferentes, tá? E supostamente quem nasceu de parto normal, a microbiota é um pouquinho melhor. Porque quando ela passa pelo canal vaginal, no canal vaginal existem diversas bactérias boas no canal vaginal da mãe, e quando aquele bebê passa pelo canal vaginal, ele ingere toda aquela secreção, né? Então, nariz, boca, olho, tá tudo por ali. E essas bactérias boas que estão no canal vaginal, de Staphylococcus, Streptococcus e outras bactérias que vão ajudar no futuro, elas vão fazer parte daquela pessoa. Quem nasceu por parto cesárea, eu nasci, meus filhos nasceram, infelizmente, realmente a gente não vai ter essas bactérias vindo dessa maneira. Não quer dizer que é bom, que é ruim, né? Eu acho que o parto, todo parto é bom, contanto que tenha uma criança saudável, contanto que seja um parto bom para a mãe e para o filho, que seja com saúde. Então, é só apenas um pequeno detalhe, que realmente a microbiota viu-se nos estudos que de pessoas nascendo de forma diferente, ela é diferente, mas não tem relação com o Parkinson, tá? Certo. Nós uma vez fizemos uma reunião na associação e vários de nós já vêm com o intestino preso desde a época de criança, né? Foi assim bem interessante que a grande maioria que estava ali já tinha esse problema de intestino desde criança.
né? E aí a gente falou, bom, então acho que tem alguma coisa a ver, né? O fato do Parkinson desencadear num determinado momento, né? Você falou da questão do estresse. Está associado também a isso? Quer dizer, esse estresse, esse desencadear, esse problema de intestino anterior, como é que isso se soma? Então, uma ótima pergunta. Existem fatores que a gente chama fatores positivos, ou seja, fatores de proteção e fatores de risco para ter a doença de Parkinson, né? E dentro eles são muitos, né? Existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, tem coisas que nós podemos, em um certo ponto da vida, modificar para a gente retardar, né, aí a ter a doença. Mas existem alguns fatores que a gente não consegue modificar. A grossos modos, né, falando aqui rapidinho, os não modificáveis, principalmente, são a idade, ou seja, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo células vão morrendo, e nós não temos como parar o tempo. O outro, possivelmente não modificável, é o fator genético, e o outro não modificável, por exemplo, seria o ambiente onde você vive. Claro, você consegue modificar mudando de cidade, por exemplo, mas assim, nós não temos muito como mexer nisso. Os fatores modificáveis, que podem proteger você a não ter a doença realmente a retardar esse processo, são alguns alimentos. Então, estudos mostraram que pessoas que se alimentavam mais com uma dieta mediterrânea, elas tinham a doença, né? A doença vinha mais tarde. Pacientes que usavam cafeína, então notou-se pacientes que fumavam, tinham menos Parkinson. Aí sempre, então todo mundo vai fumar. Na verdade, assim, eles perceberam que quem tinha Parkinson não fumava. Mais ou menos era isso. Poucos pacientes com Parkinson fumavam. E eles perceberam que a cafeína tem um fator protetor, mas a cafeína, talvez a Pamela pode falar um pouquinho, ela também pode ser encontrada nos alimentos, né, no pimentão, outros tipos de alimentos. Então, você realmente não precisaria fumar para se proteger. Outra alimento é o café. A cafeína, inclusive eu tive a chance de participar de um estudo e mostra que realmente a ingestão de café em certos pontos ou certas quantidades, ela pode ser protetora para você diminuir o risco de ter a doença de Parkinson. Café sem açúcar e adoçante, né? Café sem açúcar, muito bem. Sem leite, né? Porque o leite está super leite, contaminado. Mas enfim, então existem diversas tipos de alimento, atividade física, quanto tempo você fez na vida, que isso tudo, somado entre eles, vai te aumentar o risco ou não. Diabetes, então viu-se agora que pacientes com diabetes, pessoas com diabetes têm mais risco. Ácido úrico, existe uma lista enorme sobre fatores de proteção de risco. E o que acontece? Por exemplo, às vezes eu fumo e eu faço exercício, eu tomo café, eu me alimento disso, aquilo, eu moro numa cidade X, eu tenho a minha tal genética, então por isso que é tão difícil nós chegarmos a realmente a cura ou realmente a falar algo específico que se deve fazer na doença de Parkinson, porque são muitos fatores de proteção ou de risco que vão atuar no nosso organismo para nós termos essa doença. Mas o que eu te falo é que realmente, mesmo que nós vamos ter, que todo mundo tem esse risco pelo próprio envelhecimento, todo mundo, eu, você, todo mundo tem o risco de ter, independente de ter um fator genético ou não, nós temos que tentar nos precaver. Por exemplo, alimentos com agrotóxicos. Temos que banir os agrotóxicos. Inclusive, agora está ocorrendo uma campanha nos Estados Unidos da pessoal do Parkinson para tentar banir o paraquat, que é um agrotóxico super, né, principalmente nos agricultores, nós sabemos que o risco desses agricultores terem doença de Parkinson é enorme. Então, banindo esses agrotóxicos, não tendo trauma, né? Digamos, os lutadores de boxe têm muito trauma na cabeça, então não fazendo boxe, né, luta, alimentando-se de uma maneira saudável, nós tentamos assim prevenir as doenças neurodegenerativas. Né? Então, não temos a chave do certo e do errado, mas existem diversas atitudes que podemos ter para tentar prevenir. Tem uma pergunta para a Pamela, eu creio que seja para ela, a respeito do cacau. Né? É o cacau ou qualquer chocolate? Porque tem chocolate doce, tem chocolate que não tem 40%. Não, é o cacau, né? Não é o achocolatado. O achocolatado.
Isso, seria o cacau, né? E não os chocolates, não o produto que vem do cacau. Então, seria aquele cacau em pó para a gente incluir na nossa alimentação. O mais próximo disso seria os chocolates acima de 70%. O chocolate ele é um produto do cacau. Então, o cacau que é benéfico para nós. Certo, porque senão nós vamos confundir com a chocolatada, ele tem bastante açúcar, ele é um chocolate bastante diluído, né? Doutora, tem uma outra pergunta aqui a Só deixa eu respeito... fazer Sônia, só fazer... Então, é isso aí, né? 70%, Pamela? 70% pode comer. Isso. É isso, Pamela? 70%, né? Ela está com problema de sinal, de vez em quando ela desliga a câmera. Ai, doutora, posso repetir a pergunta? Não, só que o chocolate, então, 70% estaria, digamos, liberado. Não seria tão ruim. Então, ela entrando. Isso. Ana o que representa? O que representa essas porcentagens? Pamela? Doutora, até a Pamela voltar aqui, eu vou fazer uma pergunta que a Ana Cristina faz. Quem tem Parkinson tem que fazer sempre limpeza intestinal com medicamentos? Oi, Pamela, estava esperando você voltar. Ela tirou. Deixa eu ver aqui. Qual que é a pergunta, Sônia, de novo? Ana Cristina, quem tem Parkinson tem que fazer sempre uma limpeza intestinal com medicamento? De maneira alguma. De maneira alguma. Não se recomenda fazer nenhum tipo de enema ou limpeza intestinal, de maneira alguma, tá? Porque você também estaria varrendo as bactérias boas do intestino. E a gente não quer isso, né? A gente quer um equilíbrio entre elas. E o equilíbrio entre as bactérias você vai ter com uma alimentação regrada. Eu gostaria de fazer uma ressalva, que também já me perguntam muito no consultório em relação ao probiótico, e as pessoas escutam muito, lactobacilos, então posso tomar Yakult, o Yakult é bom, né? Não, e a gente, né, cresceu ouvindo que o Yakult, o lactobacilos vivos, né, melhor no intestino, não, porque ele é cheio de açúcar. Então, se vocês quiserem tomar o probiótico, até a Pamela pode indicar uns, o ideal é tomar na farmácia o próprio sachêzinho, você mistura com água, ou tem cápsulas, e esses sim são bons. O Yakult, de maneira nenhuma, nem para criança, não vale. Não é, Pamela? Vê se a Pamela consegue agora. Pamela, volta, por favor, a falar do chocolate, que eu acho que é isso que a gente estava querendo ouvir, e daí você saiu. Bacana. Então, voltando no chocolate, né? Então, o chocolate ele é o produto do cacau. Quando a gente tem essa classificação de porcentagem, quer dizer o quê? Que um chocolate 50% cacau, né? A gente tem aí 50% de cacau presente na receita desse chocolate, os outros 50% eles vêm aí mais do açúcar. Então, conforme a gente vai subindo a porcentagem desse chocolate, conseguindo chegar no 70, no 80, no 90, quer dizer que a presença maior do ingrediente cacau tem nesse chocolate. Então, quanto menor a porcentagem desse chocolate, né, que está ali impresso no rótulo, então a gente tem que diminuir o consumo. Então, por isso que eu falo, acima de 70%, a gente já pode fazer uso desse chocolate, considerando essa questão de uma redução de açúcar ou gordura, né? E tendo um consumo do cacau que é benéfico aí, né? Que tem aí o rico em triptofano. Mas o ideal mesmo é o cacau em pó. É aquele que a gente vai lá na casa de produtos naturais e compra o cacau, aquele amarguinho que a gente mistura com uma banana, vem e faz uma panqueca, tá? Em relação ao consumo do Yakult, realmente ele vem muito rico em açúcar, então a gente sabe que ele não tem o consumo que a gente gostaria, primário, que seria aí dos lactobacilos. Então, os lactobacilos, na minha prescrição clínica, eu sempre indico os sachês ou as cápsulas, né? Que daí a gente consegue colocar ali a quantidade exata, depois, através de uma avaliação, e entender o que o paciente realmente está precisando. E a gente tem vários tipos de lactobacilos. Lactobacilos não é um micro-organismo, a gente tem vários. Então, a gente tem alguns específicos. Então, a gente consegue fazer uma junção, né, para deixar bem completa essa lâmina e essa prescrição e garantir aí bilhões, trilhões, milhões aí de
desses micro-organismos para estar poluindo aí, para estar sendo habitantes da flora intestinal. Então, a melhor maneira do consumo, da introdução dos lactobacilos seria a manipulação, seria a questão dos sachês ou das cápsulas. Perfeito. Pamela, tem uma outra pergunta interessante aqui. O que é bom para uma desintoxicação intestinal? A outra pergunta foi sobre os laxantes, que não é recomendado. Essa desintoxicação seria como? Só mudar a alimentação? Não é recomendado, né? A doutora Mariana explicou bem o porquê não, porque você acaba tendo, depois desse uso de laxante, tendo uma microbiota fragilizada, ou seja, você não vai ter as saudáveis ali no seu intestino, a gente vai ter que começar a ter toda essa preocupação de colocar essas bactérias, refazer essa microbiota. Então, não é o caminho correto para a gente buscar esse equilíbrio. Então, quando a gente quer diminuir essa inflamação, a gente tem que começar diminuindo os alimentos que inflamam, que são as farinhas refinadas, né, principalmente as brancas. A gente tem que diminuir o açúcar, a gente tem que diminuir aí os industrializados, as toxinas. Então, tudo que vem para contribuir ou para aumentar a disfunção intestinal que a gente está tendo. A partir desse momento que a gente faz a exclusão, tem essa consciência que é isso que está trazendo a causa, a gente começa também a trabalhar como que vai melhorar, que daí é o consumo de um bom lactobacillus prescrevido aí pelo médico ou pela nutricionista, ter todo aquele consumo dos alimentos que vão alimentar essas bactérias, né, que são as fibras solúveis, insolúveis, começar a buscar um contexto, uma mudança, tá, do nosso estilo alimentar, de vida, o quanto foi bem frisado aqui nessa live, de atividade física, né, o autocuidado. Então, é super importante a gente ter paciência, entender que a gente precisa mudar esse estilo de vida, né, e que a mudança vai trazendo benefícios. A gente tem uma cultura de ser muito imediatista, né? Quero mudar, amanhã eu acordo e já decido que vou viver outra realidade, ou faz uso de laxantes, tem quem faz uso de diuréticos, de medicação, e não entende a causa, aonde está o princípio, né? A gente tem que ter essa consciência de voltar a avaliar, ver o que causou tudo isso, porque senão a gente apaga o fogo, mas a brasa fica ali quando você vê ele incendiar tudo de novo, né? Não, exatamente. Então a gente tem que ter essa paciência, essa consciência que a gente vai ter mudanças, vai ter progresso. Exatamente. Temos realmente que ter uma resiliência, né? E realmente não é fácil, principalmente para os pacientes de Parkinson, compreender e realmente assumir esse hábito de vida. Lembrando que não é de uma hora para outra, e não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, a partir de amanhã não como carne, não como farinha, não como... Não, vocês têm que tentar fazer algo aos poucos. Então, começa tirando um alimento que talvez você não sinta tão bem, depois diminui o açúcar, come a carne uma vez por semana e aos poucos, gradualmente, vai se fazendo essa transformação no seu corpo. Porque de um dia para o outro, como a maioria quer, né? Não, amanhã já parei tudo, já vou correr uma maratona. Não vai funcionar, né? E algo muito importante todo paciente com a doença de Parkinson procurar uma nutricionista. Procurar realmente, eu acho e acredito demais num tratamento multidisciplinar. Não adianta só você ir no médico e tomar seu comprimido, porque ele não é milagroso, principalmente na doença de Parkinson e doenças degenerativas. Nós sabemos da importância da nutrição, nós sabemos da importância do exercício físico, até que eu venho batendo bastante, quem me segue aí, né, nas redes, vê o quanto eu tenho conversado sobre essa mudança de estilo, porque realmente faz uma mudança na saúde de todas as pessoas. Então, para os pacientes de Parkinson, absorvam todas as informações e vão adaptando ao seu dia a dia. Eu sei que não é fácil e muitas vezes, agora na pandemia também não é fácil mudar os estilos, mas vão pouco a pouco, organiza com a família como que pode ser feito, que realmente todo mundo é capaz de fazer. Em relação à pergunta do kefir, o kefir ele funciona que nem o kombucha, que são alimentos fermentados com bastante probióticos. Vocês podem comer, que eles são excelentes, né? Tanto eu não gosto do kombucha, tem uma amiga minha que ama,
e vou falar a verdade, para quem já experimentou, ele tem um gosto, para mim, meio ruim, eu não gosto, mas o kefir, ele é muito bom e pode ser, Pamela, você pode falar não sei quantas vezes, se todos os dias podem utilizar o kefir, mas eu sei que é uma alimentação cheia de fermentados, cheia de bactérias boas, que vão ajudar a saúde, pode usar. Pamela, pode falar? Posso Pamela, sim. quais são os tipos de probióticos em forma de sachê que são bons para o paciente de Parkinson? Então, são vários, né? A gente precisa realmente ter uma avaliação individual para entender, porque não só analisar a questão fechada do Parkinson. A gente tem que avaliar todo o estilo de vida que esse paciente trouxe até o momento que ele está com a nutricionista. E então a gente vê também o que ele precisa e a gente está fazendo aí toda a questão aí da formulação, né, das bactérias. Doutora Mariana, a senhora, lá no início foi falado sobre a questão do transplante de fezes, que também tem uma pergunta aqui, acho que, se não me engano, do Djalma. E como que eu gostaria de entender isso, como é que funciona, como é que é feito, vale a pena, não vale a pena? Bom, vamos lá. É algo ainda bem em estudo, muito preliminar ainda. Não temos grandes respostas, mas sim, existem estudos, até algumas pessoas se assustam, transplante fecal, né? O que seria isso? Na verdade, eles pegariam essas bactérias, né, as fezes mesmo, de pessoas saudáveis e essas fezes, elas são, digamos, diluídas de uma maneira que são introduzidas por uma colonoscopia ou às vezes até por cápsula nas pessoas que têm um intestino doente, por exemplo. Existem estudos com ratos, alguns estudos com resultado positivo, outros estudos com resultados não muito significativos, inclusive estudos na doença de Parkinson e em outras doenças que têm problemas no intestino, como eu falei, o autismo, ou mesmo uma doença de colo irritável, mas ainda muito preliminar. Eu não sei se no Brasil está sendo feito em humanos, eu não sei se vale a pena. Sinceramente, eu não tenho experiência com isso, nenhum dos meus pacientes fez. Eu não indico para nenhum paciente até não ter aí uns dados um pouco mais robustos e como realmente isso é feito, porque tem que ver como que é a filtragem, né, desses micro-organismos, enfim. Então, ainda temos que esperar um pouquinho para poder ter essa resposta. Se eu indico, não indico, e eu acho que não vai ser a solução para os pacientes de Parkinson, porque é uma doença muito heterogênea, onde realmente existem muitos fatores aí que interferem para melhorar ou para piorar a doença. Talvez seja algo a mais, mas ainda temos que esperar um pouquinho. Tá. Doutora, tem mais uma pergunta, não sei, acho que é para as duas. Ingerir a farinha de cannabis faz bem? Posso começar, Pamela? Você quer começar? Enfim, vou falar aqui então. Farinha de cannabis, eu não ouvi falar sobre farinha de cannabis. Se você pica cannabis, né? Nunca ouvi falar na farinha de cannabis. O que nós sabemos da função é do óleo de cannabis, do CBD. Lembrando que os fitocannabinoides, inclusive eu falo bastante sobre isso, os fitocannabinoides são bem estudados, mas são substâncias que elas são refinadas da planta da cannabis, deixando, digamos, substâncias que vão te ajudar no organismo, como, por exemplo, o CBD, o CBG ou o THC. Só que esse óleo de cannabis, que pode ser em cápsulas, né, pode ser em pomadas, spray ou no óleo, que é o mais comum, ele tem que ser vindo de tem que ser comprado ou vir de um lugar onde for realmente seguro. Porque quando se faz essa extração desses componentes, muitas vezes nós não sabemos, comprando digamos, né, no mercado negro, que alguns pacientes acabam comprando devido ao valor, eu não sei realmente quanto de CBD tem ali, quanto de toxinas tem ali, quanto de THC eu tenho ali. Então, por isso que eu preciso de uma fonte realmente segura, onde tenha X de THC, X de CBD. E realmente, falando de eficácia, tem grande eficácia. O óleo, sai um pouquinho aqui do nosso, mas o óleo de CBD,
com um pouquinho de THC, realmente pode melhorar os sintomas da doença de Parkinson, a depressão, a ansiedade, a dor. Então, se vocês têm interesse em fazer o uso, lembre-se que não é um milagre, tá? O CBD ele não é milagroso. Muitos pacientes me procuram achando que vão melhorar tudo, né? E vão parar com a medicação. Não, não é um milagre, mas é algo a mais que nós temos, que alguns pacientes respondem, outros não, e tem que ser com muita cautela, como qualquer medicação, começar com uma dose baixa e ser acompanhada com um médico que realmente faz a prescrição e está habituado a tratar pacientes com o CBD. Eu não sei se a Pamela quer falar. Pamela? Nós já estamos chegando ao final desse nosso bate-papo muito bom, né? Com certeza todos gostaram muito. Pamela Tessol, vou fazer a última pergunta. O kefir pode ser tomado todos os dias? E aí, se você puder, já nas suas considerações finais. Eu vou pedir para você repetir a pergunta para mim, por favor. A última perguntinha aqui. O kefir pode ser tomado todos os dias? Pode. Ouviu? Pode ser tomado, sim, dentro de todo um contexto alimentar calculado, prescrevido, né, para a individualidade de cada pessoa. A gente pode incluir todos os dias, sim. Não tem necessidade de ter uma pausa desse consumo, não, desde que a gente tenha garantia da qualidade desse produto, né? De como está sendo feito, orientar bem o paciente nesse sentido. Vamos, então, finalizar. Você quer deixar seu contato, Pamela, mais dar suas considerações finais para nós? Foi um prazer participar da live aí. Peço desculpa pela conexão, que deu um pouquinho de falha, mas espero poder ter contribuído muito nesse assunto, que eu acho muito interessante, a base aí, não só para a doença de Parkinson, mas para todas as outras. O intestino, ele tem que ser muito bem reconhecido e muito bem cuidado para a nossa saúde aí. E reforçar que o quê? Hábitos saudáveis, né? Que eu sempre falo, genética não é destino. Então, a gente precisa preservar muito nossos hábitos, muitas nossas escolhas no nosso dia a dia, não somente do que a gente ingere através da alimentação, mas através da nossa saúde mental, reconhecer que a gente tem uma saúde metabólica, uma saúde hormonal, que a gente precisa sempre estar avaliando e tendo considerações, entender que a gente é um ser individual, único, a gente está hoje num universo que a gente recebe muita informação, isso é muito positivo, só que a gente não pode deixar isso fluir para o lado negativo, onde você recebe uma informação, vai testar em você, ou que já deu certo, e trazer isso como realidade. Então, sempre entender que a gente vai ter 3 caminhos a seguir, tem o que a gente deseja, tem o que a gente precisa e tem o que a gente consegue fazer. Então, a junção do que a gente quer com o que a gente precisa, com o auxílio de profissionais, a gente consegue percorrer o caminho do que a gente consegue fazer e trazer muita qualidade de vida, trazer muita saúde. Então, tenta ter como base sempre isso. Eu sou único e eu preciso entender o que realmente eu consigo fazer, o que é melhor para mim. Se eu começo com exclusão, com introdução e aos poucos respeitando tudo que você tem, que você consegue fazer, você tem a seu favor. Fazer o melhor sempre dentro das condições que a gente se encontra. Eu tenho um Instagram, que eu sempre tento compartilhar o máximo de informação possível, tá colocando hábitos aí, dicas que vão favorecer no dia a dia, que é o @nutricionistapamela. Então, convido todos a me seguir lá e estou sempre me proporcionando dicas com todo mundo que me segue lá. E foi um prazer. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Doutora Mariana? Bom, mais uma vez também gostaria de agradecer aqui o convite, um tema tão importante, tão relevante para todo mundo e para a comunidade dos pacientes com Parkinson. De verdade, agradeço mais uma vez e foi um prazer conversar aqui, conhecê-la, Pamela, hoje, para conversar com você. Sônia, acho que você mediou aí super bem aqui nessa conversa. Realmente, acho que a Pamela já falou tudo, né? Acho que todo mundo tem o direito de se cuidar e todo mundo pode se cuidar da maneira que puder, uma forma individualizada. Vocês podem me encontrar por todas as redes sociais, no Instagram, doutora Mariana Moscovici, Facebook, aqui no canal do YouTube.
onde todos os dias, praticamente, eu trago novidades, 2 vídeos por semana no YouTube, no Instagram toda hora. E, claro que vai ficar muitas dúvidas aqui no nosso assunto, vocês podem deixar aqui nos comentários. Sempre que nós pudermos, eu e a Pamela, vamos entrar aqui e responder. Vocês também podem mandar direto para mim, pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, pelo meu canal, que tudo que eu puder responder e puder ajudar vocês, vai ser um grande prazer. Então, contem comigo, para o que vocês precisarem, e vamos em frente. Muito obrigada Obrigada a a vocês. as pessoas que participaram conosco aqui do chat. Esse live vai ficar gravado, eu acho que seria interessante passar para as nossas filhas, para essa geração que as crianças ainda estão aí, né, crescendo, já para crescer com uma alimentação saudável, sabendo que vai fazer a diferença lá no futuro. Né? Então, vamos divulgar isso aí entre as mães e pais, né, os cuidadores das pequenas crianças, já para crescer com essa alimentação saudável e evitar alguns problemas no futuro. Muito obrigada a vocês. As perguntas que não foram respondidas aqui nesse momento ficam no chat, nós vamos passar para vocês depois. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até uma outra oportunidade, com certeza. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todos que participaram. Tchau. Tchau.